Bom, se você assistiu o vídeo que eu publiquei essa semana sobre como eu rodaria um negócio sozinho usando IA, você já viu que eu falei de um jeito mais amplo, né? Mostrando o mapa geral. E hoje eu quero ser bem mais específico com você, porque eu sei que use IA no seu negócio é um conselho tão genérico que não ajuda ninguém na prática. Então, eu vou fazer diferente nesse vídeo. Eu vou te mostrar 3 tarefas específicas que, na minha experiência, são as principais que qualquer pessoa que empreende sozinha deveria tirar de si mesma, porque são as que mais consomem tempo sem gerar retorno proporcional a esse tempo gasto. E eu escolhi essas 3 não porque elas são as mais avançadas ou são as mais impressionantes de mostrar em um vídeo. Eu escolhi porque elas são as que, quando eu tirei de mim, elas geraram a maior diferença real na minha rotina. Bom, então vamos ao que importa, né? Eu só quero te pedir para você deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A primeira é responder perguntas repetidas. Então, se você vende qualquer coisa, seja um produto, serviço, conteúdo, não importa. Você com certeza já percebeu que existe um punhado de perguntas que se repetem o tempo inteiro. Aqueles tipos de pergunta: quanto custa? Como funciona? Vocês entregam na minha região? Qual a diferença entre esse ou aquele, né? E isso parece pequeno, mas quando você soma o tempo que se gasta respondendo essas mesmas perguntas dia após dia, semana após semana, é um dos maiores ladrões de energia de quem empreende sozinho. Eu, por exemplo, já cheguei a calcular, e num período em que eu ainda respondia tudo manualmente, que eu gastava mais de 1 hora por dia só nesse tipo de troca repetitiva. Isso é 1 hora que, somada num mês, vira quase uma semana inteira de trabalho jogado em algo que não exige nenhuma decisão de verdade. Então, era um gasto real de energia sem ter retorno algum, vamos dizer assim, entendeu? E o que eu fiz? Na prática, foi mapear as 15 ou 20 perguntas que mais apareciam para mim. Então, eu estruturei uma automação com inteligência artificial, né, treinada especificamente com essas respostas, no meu tom de voz, com o contexto certo também do que eu ofereço. Isso, claro, não substitui totalmente o atendimento humano. Em algum momento, quando a conversa fica mais complexa ou quando alguém já está decidido a fechar, eu entro pessoalmente. Mas esse filtro inicial, né, que antes consumia horas do meu dia, hoje ele é resolvido antes de chegar até mim. Então, hoje eu tenho essa ajuda que passa por essa filtragem e que a hora que chega em mim, chega muito mais tranquilo, sabe? Muitas vezes é só para mandar o link mesmo, ó, tá aqui, só fazer a compra, ok? O erro que eu vejo muita gente cometendo nessa parte é achar que aqui basta colocar um chatbot genérico sem contexto nenhum e sair andando. E isso não funciona e pode até realmente prejudicar, porque a pessoa do outro lado, ela percebe rápido que está falando com algo automatizado e o pior, mal configurado, né? Sem inteligência real por trás. Então não adianta só chegar e instalei, pronto, tchau. Cara, vai dar errado, ok? O segredo nesse caso aqui não é você ter a IA, é ter uma IA bem alimentada, com informações certas sobre o seu negócio específico. Ela também sendo revisada, testada e ajustada com o longo do tempo, tá? Tem um caso aqui que aconteceu comigo e com uma cliente minha, eu não vou falar um negócio dela aqui, mas hipótese, o negócio dela é muito parecido com um negócio de advocacia. Dá para implantar uma IA no negócio de advocacia? Total, tranquilamente. Só que ela insistia em implantar uma IA que substituísse todo o processo. E eu falei para ela que não daria certo, que era melhor deixar do jeito que estava. E aí ela insistiu e eu busquei uma ferramenta de IA, encontrei a melhor, custo financeiro e também que entregasse o que precisaria, e montei a estrutura para ela, né? Fiz todas as configurações, fiz o treinamento de inteligência da IA e aí entreguei para ela aqui, ó, tá aqui. Testa por 1 semana, mas eu já sabia que
para ela precisava de ter uma certa... Porque assim, é um negócio que as pessoas precisam de confiança. Então, se eu vou conversar com um advogado, eu vou conversar com uma IA e eu não vou sentir confiança, eu vou sair fora, entendeu? Era basicamente isso. E aí, ela testou por uma semana. Quando chegou na outra semana, eu falei, e aí, como que foi? Ela falou, olha só, me deu tanto trabalho, talvez me deu mais trabalho do que antes. Então, tira, por favor, ela pediu. Eu falei, beleza. E tava na semana de garantia, então eu tirei. E o que eu fiz? Eu larguei mão? Não. Eu falei para ela, ó, então vou fazer o seguinte, eu vou configurar uma outra IA diferente para você. Configurei uma IA vinculada ao Instagram dela, em que essa IA, ela respondia, né? Uma automação que respondia os comentários, que a entrada de leads dela era muito pelo Instagram. Então, essa IA, ela respondia os comentários no Instagram, mandava uma mensagem para a pessoa interessada lá no direct e a pessoa tinha e poderia fazer o acesso através do WhatsApp para conversar com ela. Mas aí, no caso, esse filtro, né, só para os interessados. Então, eu implantei dessa maneira e falei para ela, testa mais uma semana e vamos ver o que acontece. E ela, com 2 dias, ela já me mandou mensagem, falou, ó, tá dando super certo, realmente é isso que eu quero e muito obrigado, vamos continuar assim. E eu falei para ela, falei, olha, você viu, dessa maneira aqui as pessoas continuam sentindo confiança, elas conversam com você, elas realmente sentem a confiança e conseguem e tira o cartão de crédito para fechar com você. Então, vocês percebem que uma IA nem sempre vai funcionar direito no seu negócio, né? Você muitas vezes tem que ter ali aquele feeling também para poder falar, não, aqui não, mas aqui dá certo. Foi o que eu fiz com essa cliente. Bom, e vamos então para a segunda, que é organizar e transformar um conteúdo já produzido. Essa é talvez a que mais surpreende quem começa a aplicar. Se você já produz algum tipo de conteúdo, vídeo, texto, áudio, né, não importa o formato, você provavelmente já sentiu a dor de ter que, depois de gravar ou escrever, ficar horas transformando aquilo ali em outros formatos. Cortar um vídeo longo em shorts, reels, escrever a legenda, pensar em um título alternativo, adaptar para outra rede social. Então tudo isso gera um desgaste, né? Isso é trabalho mecânico e é trabalho que exige repetição de um padrão, ok? Não exige criatividade original a cada vez. E é exatamente esse tipo de trabalho que a IA ela consegue absorver de forma muito eficiente. E desde que você dê o direcionamento certo, tá? Eu mesmo aqui eu uso ferramentas de IA para pegar a transcrição, por exemplo, de um conteúdo já pronto e gerar variações, resumo para postar, sugestões de cortes, sugestão de título, ok? Que claro, depois eu reviso, eu ajusto, né? Mas que economizam um tempo absurdo comparado a fazer tudo do zero na mão, né? Tipo, ali manualmente toda semana, ok? O ponto importante aqui, gente, é que eu continuo sendo, claro, o responsável pela ideia geral, pela voz, pela essência do conteúdo. A IA, ela entra apenas na parte de multiplicação e adaptação, não na parte de criação, né, do projeto, do núcleo. Então, essa distinção é o que separa um uso inteligente de IA, ok, de um uso que rouba a sua identidade do próprio conteúdo, né? Por exemplo, o pessoal fala, criar canal dark, cria canal dark, tudo mais, tal. E eu tenho alguns canais dark e para algumas espécies de conteúdo, o canal dark ele funciona. Só que se você colocar em qualquer canal dark, se de repente você colocar uma pessoa ali para poder gravar aqueles vídeos ou para ser um rosto daquele canal, você vai ver que aquele canal ele vai ter muito mais resultados do que um canal onde não tinha uma pessoa por trás, porque pessoas se conectam com pessoas, então não dá para você tirar de você essa parte de criar o conteúdo, entende? Você precisa colocar ali suas ideias, mesmo que seja um conteúdo por escrito, por exemplo. Mas então se eu tenho um blog, eu não consigo? Poxa, não seria mais inteligente então você pegar uma ideia, você gravar ali num áudio, uma ideia que você tem de um artigo, e aí você pega aquele áudio, você joga em uma IA que já está ali configurada para poder gerar
os artigos a partir daquela sua ideia, incorporando aquela sua ideia, cara, o seu artigo vai ficar muito mais pessoal, entendeu? Do que um artigo gerado inteiramente pela inteligência artificial. E as pessoas percebem essa diferença, ok? A terceira tarefa aqui, gente, é a organização de tarefas e follow-up, ok? E essa aqui é a mais silenciosa das três. Mas talvez a que gera mais alívio mensal, mais alívio mental, né? Quando ela é resolvida. Quando você empreende sozinho, a sua cabeça ela vira o único lugar onde tudo fica guardado, ok? O que você prometeu para um cliente fica guardado na sua mente, o prazo que você combinou, o que ainda falta responder, o que ficou pendente há 1, 2 semanas atrás. E vamos ser sinceros, você muitas vezes se esquece disso, você não lembra mais. E isso faz o quê? Também, isso gera uma sobrecarga mental enorme, mesmo quando o volume de trabalho em si não é tão grande assim. Então você tem que mudar. O que mudou aqui na minha rotina foi parar de confiar só na minha memória e passar a usar um sistema apoiado por inteligência artificial, que organiza tarefa, prazo e prioridade também, e que me lembra de retomar o contato com alguém antes que aquilo vire ali um problema, gente. Parece simples, quase óbvio, mas a maioria das pessoas que empreendem sozinhas, elas nunca implementou isso de verdade, tá? E vive aí apagando incêndio, tentando lembrar de tudo na cabeça, o que vai fazer você gastar uma energia mental enorme que poderia estar sendo usada para pensar em estratégias, mas não para ficar lembrando de detalhe operacional, entendeu? Tem uma cliente minha que ela fica tentando lembrar de tudo. Cara, por vezes eu marquei reunião com ela e ela não se lembrava. Por vezes eu marquei gravação, porque eu também faço o trabalho de gravar presencialmente o Expert, e ela não se lembrava. Puxa, esqueci. Puxa, ou ela marcava no dia e aí depois ela lembrava que tinha outro compromisso. Então, o que é importante? É importante você ter ferramentas que te apoiam nisso. Existe ferramentas que te apoiam nisso, Jonathan? Existe. Vou deixar algumas aqui no link. Na descrição, tá bom? Para realmente poder te apoiar nisso também. Mas, por exemplo, uma ferramenta que você pode usar aí, eu tenho até aqui no meu computador, tô olhando para ela agora, ó. É o Notion, é uma ferramenta boa. Você também pode usar como agenda aí, né? E lembretes, o Google Calendar, você pode usar, ele tá te lembrando. Você também tem o próprio WhatsApp, hoje em dia você consegue configurar ali eventos. E aí, por exemplo, você tem uma reunião, você consegue configurar lá. Então, isso tudo é automação, gente. Nossa, mas o WhatsApp é automação, tá? Mas eu preciso ser honesto com você numa coisa, tá? Nenhuma dessas 3 frentes, elas funcionam se você simplesmente ligar a ferramenta e se esquecer que ela existe, tá bom? A IA, nesse contexto, ela não é motorista automático, ok? Ela é copiloto que precisa de direcionamento constante, precisa de ajuste, precisa de revisão. A diferença entre quem usa IA e ganha tempo de verdade e quem usa IA e continua tão sobrecarregado quanto antes está exatamente nesse cuidado de configurar bem, de revisar com frequência e não terceirizar cegamente o julgamento final para uma máquina, né, gente? Não faz sentido. E também vale reforçar um ponto que eu já trouxe, né, no vídeo anterior, que essas 3 tarefas que eu te mostrei aqui, elas não são únicas que existem e também não são mágicas, ok? Elas exigem, principalmente no começo, um tempo de estruturação antes de começarem a realmente poupar tempo de verdade para você. Então, tipo, no começo você vai perder um pouquinho de tempo, tá bom? Mas, na minha experiência, são as 3 que, se você tirar de você primeiro, elas geram o alívio mais rápido e sensível na rotina de quem está tentando tocar um negócio sozinho com pouquíssima ajuda, ok? E deixa eu te contar como que eu cheguei a essa ordem específica agora, que pode estar se perguntando aí, né? Como assim? Por quê? Porque
porque não foi por acaso, gente, eu me recordo. No começo, eu tentei automatizar tudo ao mesmo tempo aqui. E eu quis resolver o atendimento, o conteúdo, a organização na mesma semana. E, cara, o resultado foi uma bagunça. Ferramenta mal configurada, informação desencontrada, tá? E no fim das contas, eu gastei mais tempo para consertar a automação do que eu gastaria fazendo tudo manualmente daquele jeito antigo, tá? E foi aí que eu aprendi. Você aprende com os seus erros, que o segredo não é automatizar rápido, é automatizar em ordem e uma coisa de cada vez, testando bem antes de passar para a próxima fase, tá bom? Outra coisa que eu preciso também destacar aqui, porque é onde a maioria das pessoas trava, o medo de entregar uma parte do negócio para uma ferramenta, tá? De delegar aquilo ali. Hein? Eu senti isso também, tá? No começo eu tinha receio de que se eu deixasse a IA, por exemplo, responder um cliente, ela fosse falar alguma besteira ou passar uma imagem ruim do meu trabalho. E vamos lá, gente, isso pode acontecer mesmo, né? Principalmente se a configuração for feita de qualquer jeito, mas a solução não é evitar você usar a ferramenta para sempre, tá? É revisar de perto no começo, tá? Você tem que corrigir o que sai errado e vai refinando, ok? Aos poucos. Até você confiar que aquilo realmente funciona do jeito certo na maioria da parte, né? Na maioria das vezes aí, ok? Então você vai olhando, revisando, reconfigurando, tá bom? Segurança com a ferramenta, ela vai se construindo com o uso, com um ajuste, ok? Não simplesmente ali com essa teoria aqui. É você colocando a mão na massa, é você testando ela, é você reconfigurando. Então você vai precisar ter esse tempo aí também, tá? Mas fica tranquilo, porque vai funcionar, vai dar certo, tá bom? E também tem ainda uma última reflexão que eu acho importante trazer para vocês. É que talvez seja, e que talvez também seja o motivo mais profundo, né, para você considerar tirar essas tarefas de você. Cara, não é sobre ganhar tempo, é sobre você colocar a sua energia mental. E quando a sua cabeça está ocupada respondendo pergunta repetida, organizando planilha, lembrando prazo, e sobra muito pouco espaço para você pensar em direção, em estratégia, em decisão importantes de verdade, tá bom? E é exatamente aí que mora a diferença entre um negócio que sobrevive no automático, no apagar incêndio, e um negócio que realmente, de fato, né, que cresce porque ele está à frente dele, porque à frente dele, né, tem uma pessoa com um mental pronto para pensar o que realmente importa. Então essa diferença é crucial, é fundamental, e por isso que eu, se fosse você, sim, utilizaria inteligências artificiais de modo inteligente, tá? E se você tivesse que escolher só uma dessas três para começar ainda hoje, eu, claro, recomendaria você começar pela primeira, tá? Responder perguntas repetidas. Isso, porque essa costuma ser a que mais rouba tempo no dia a dia e também é a mais simples de você estruturar num primeiro momento. Muitas vezes é você detectar ali as perguntas que estão te tomando tempo e você talvez gravar um áudio para cada uma, que eu já fiz isso, né? Funciona muito bem, as pessoas se relacionam muito bem, elas acreditam muito bem que você tá por ali, entendeu? Então essa com certeza seria a fundamental, ok? E nos próximos vídeos, gente, eu vou continuar destrinchando esse caminho aí, tá bom? Incluindo também ferramentas específicas e como eu configuro cada uma delas na prática com mais detalhe do que deu, né, para trazer aqui hoje, ok? Então, se você está nessa fase de tentar tirar peso de cima de você mesmo para poder focar no que realmente importa no seu negócio, esse canal aqui, ele vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você toda semana, ok? Sempre com o mesmo compromisso, te mostrar o que realmente funciona, não o que parece bonito num título chamativo. Esse é o meu propósito. Eu quero te pedir então para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você
você receber a notificação do próximo vídeo, tá bom? E se você também, e aqui fica o convite, se você tem uma empresa, um negócio, um serviço e você queira que eu te ajude a fazer essas configurações através de uma consultoria, eu deixo aqui o meu contato, um link da descrição aqui para você poder me chamar e a gente conversar mais sobre isso, tá ok? Tenho muita experiência com isso, utilizo inteligências artificiais diariamente em quase tudo. Inteligência artificial hoje é o meu segundo cérebro e eu tô aqui para poder te ajudar também nesse caminho. É só fazer o contato comigo aqui. Tamo junto, um abraço e até mais. Tchau, tchau.